Tem uma coisa que ninguém te conta quando você começa a mudar sua vida financeira. Por mais disciplinado que seja, vai chegar uma hora em que a motivação simplesmente some. E aí? Desiste? Gasta por impulso? Ou existe uma saída? Hoje, você vai descobrir como Wilson saiu de um dilema perigoso que quase colocou tudo a perder. E como essa virada inesperada transformou sua rotina e sua relação com o dinheiro. Mas antes de revelar esse ponto de virada, te faço um convite. Fica até o final desse episódio. Porque o que o Wilson descobriu lá na frente, e que também pode ser seu, tem o poder de mudar a forma como você enxerga o esforço, o prazer e a recompensa. Vamos voltar algumas semanas no tempo. A grana estava sob controle, os gastos organizados, e o progresso era real. Mas o ânimo, esse andava em baixa. O que aconteceu? Wilson vinha cortando tudo. Delivery. Fora. Cinema. Só em casa. Roupas novas. Nem pensar. E mesmo vendo seus números melhorarem, ele começou a sentir um peso. Era como se o esforço tivesse perdido sentido. A vida parecia virar uma eterna lista de não posso, não devo, fica para depois. E isso desgasta. Chegou ao ponto de começar a duvidar. Será que vale mesmo a pena tanta privação? Será que só vou viver lá no futuro, quando finalmente tiver liberdade financeira? Esse conflito era silencioso, mas real. Ele sentia que, se seguisse nesse ritmo, acabaria largando tudo. Mas o perigo maior era outro. Uma parte dele queria compensar tudo de uma vez. E quase fez isso. Quase jogou fora meses de avanço por uma explosão de impulsividade. O que o impediu? Uma ideia simples, mas que ele ainda não sabia como aplicar. E é aí que as coisas começam a mudar. Um vídeo mudou sua perspectiva. Nele, alguém dizia: ser disciplinado não é ser radical. É ser inteligente. Wilson parou. Voltou o vídeo. Anotou a frase. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez fosse possível curtir a vida enquanto constrói. Foi quando decidiu testar uma ideia, o conceito de recompensa consciente. Mas atenção, isso não é desculpa para torrar dinheiro. A lógica é outra. Você define antes o que quer, estabelece um plano, reserva um valor com propósito e só depois usufrui. Wilson escolheu algo que sempre quis, mas nunca se permitiu. Planejou, colocou no papel e criou um novo objetivo: celebrar de forma responsável. Mas ainda havia dúvidas. Será que ele conseguiria se manter firme até lá? E se a recompensa virasse um gatilho para perder o controle? A cada mês, Wilson separava um valor fixo. Nada grande, mas sagrado. Um pequeno ritual de compromisso. Cada nota colocada naquele envelope representava mais do que dinheiro. Era esforço convertido em motivação. E por incrível que pareça, o que poderia ser um risco, virou exatamente o oposto. Ele começou a recusar com mais tranquilidade os gastos por impulso, porque agora havia algo melhor esperando, algo que fazia sentido. Essa técnica tem nome: gratificação futura consciente. Ao invés de consumir para aliviar dor, você se recompensa por construir. Mas antes de te contar o que ele escolheu, deixa eu fazer uma pausa, porque o que vem agora pode ser uma chave para sua vida também. Se você está curtindo essa jornada e quer aprender como usar seu dinheiro com inteligência, curta esse vídeo e se inscreva no canal 0W. Aqui você acompanha a evolução do Wilson e aplica os mesmos passos para sair do sufoco e construir sua liberdade. Agora sim, vamos ao ponto de virada. 6 meses se passaram. O dia chegou. Wilson caminhou até o restaurante que sempre quis conhecer. Simples, acolhedor, especial. Sentou-se, pediu o prato que imaginava há meses, e quando chegou a conta, pagou com dinheiro do envelope. Sem pesar. Sem dúvida. Naquele momento, ele sentiu algo que nunca tinha sentido com dinheiro: orgulho ao gastar. Porque aquele gasto era diferente. Era conquista. Era liberdade real. A comida estava deliciosa. Mas o sabor do autocontrole, esse era ainda melhor. E o mais interessante, aquilo não virou vício. Wilson não quis repetir aquilo na semana seguinte, nem no mês seguinte, porque ele entendeu que aquilo era especial, planejado, recompensa, não rotina. Nos dias seguintes, Wilson voltou à rotina com energia renovada. Nada mudou nos seus hábitos principais. Ele continuava anotando, investindo, economizando.
Mas algo dentro dele havia mudado. Ele descobriu que o caminho é mais fácil de seguir quando você sabe que terá direito a comemorar. E foi além. Criou uma nova meta com uma nova recompensa. E outra. Cada conquista financeira passou a ter um marco simbólico. Uma pequena celebração. Um momento de respiro. Ele entendeu que privação constante não é liberdade. Mas também entendeu que prazer sem critério é prisão. E é nesse ponto de equilíbrio que a mágica acontece. E é exatamente isso que você pode aplicar hoje. Em uma conversa com um amigo, Wilson explicou: o segredo é você gastar com intenção. Não porque está frustrado, mas porque alcançou algo. O amigo riu. Então posso comemorar pagando um açaí depois de quitar minhas dívidas? Exatamente, disse Wilson. Desde que seja planejado, e não fuga. Essa troca gerou um efeito dominó. Outros amigos começaram a aplicar. Pequenas vitórias passaram a ser valorizadas. O que antes era culpa ao gastar virou gratidão. E você? Qual seria sua pequena recompensa por uma meta alcançada? O que você poderia incluir na sua jornada para celebrar, sem sabotagem? Porque você não precisa esperar anos para viver com leveza. Você só precisa aprender a gastar com sabedoria. Hoje, Wilson ainda tem desejos, mas aprendeu a transformá-los em objetivos, e não em fraquezas. Ele olha algo que quer, pensa, calcula, decide. Sim, posso ter isso. Mas com calma. No meu tempo. Isso é liberdade. Isso é domínio. E com o tempo, ele descobriu algo poderoso. O prazer aumenta quando vem com consciência. Cada centavo gasto intencionalmente se torna fonte de orgulho, e não de arrependimento. E esse é o ponto-chave. A recompensa certa te motiva. A errada te afunda. Então o que você escolhe? A recompensa vazia do impulso? Ou a satisfação genuína da conquista? Cada centavo gasto intencionalmente se torna fonte de orgulho, e não de arrependimento. E esse é o ponto-chave. A recompensa certa te motiva. A errada te afunda. Então o que você escolhe? A recompensa vazia do impulso? Ou a satisfação genuína da conquista? Wilson não é um herói. É só alguém comum que entendeu que liberdade financeira não é sobre nunca gastar. É sobre gastar com sentido. E se você chegou até aqui, merece mais do que só inspiração. Por isso, temos um presente especial para você. Ao adquirir o e-book da Jornada 0W, você recebe planilhas práticas e cursos gratuitos que vão te ajudar a aplicar tudo isso na sua vida. Desde o planejamento das suas metas até a criação das suas recompensas conscientes, com inteligência, equilíbrio e foco. O link está na descrição. 0W, do zero, com o W de vitória. Porque você merece viver bem, sem culpa e com propósito.